Mas antes, nós queremos agradecer, em nome de Jesus, a compreensão de todos, né? Com atenção especial no assunto que é uma noite maravilhosa, a fim de que possamos conseguir Jesus sentou-se à borda, em torno dele, logo grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábola, falando assim. Nós entendemos que a parábola é uma narrativa, é uma criatividade de uma história para até nós uma compreensão melhor daquilo que Jesus queria explicar. Então, dizia Jesus, aquele que semeia, saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu Peço desculpa, prezados irmãos, que saí do local da tribuna e vim para uma sala especial, onde aqui vai se tornar bem melhor. Bom, como dizia, questão da parábola, aquele que semeia, saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e este, crescendo, se abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, e outras sementes, e outras 30. Outra, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mateus, capítulo 131 a 39. Prezados irmãos, esse tema significa que Deus, o nosso Pai de infinita bondade, nos dá oportunidades várias para que nós possamos nos responsabilizarmos com as nossas atitudes e ser um trabalhador da vinha de Jesus. Portanto, ao chegar neste mundo de prova e de expiações, trazendo do lado de lá, do mundo dos espíritos, pensamentos
para podermos crescer numa sociedade em que viemos e com algum tempo depois nós vamos esquecendo essa responsabilidade, deixando de fora essa realização e passamos a caminhar por caminhos errôneos, de tal forma que os espíritos trabalhadores da boa vontade trouxe as suas orientações de vida de acordo com o ensinamento de Jesus. Está, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração, não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Vamos dar uma paradinha na leitura. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Qual o significado desse nosso dever? Qual será a nossa responsabilidade com o Criador, com o Ser Divino, o nosso Pai de infinita bondade? Como nós entendemos que vivemos num mundo de provas e expiações ainda, mas que a maioria das pessoas viventes nesta terra ainda são criaturas que ainda não entendem realmente esse dever. Por quê? Porque sabemos que cada criatura nasce numa condição de simplicidade, simples e ignorante. E através das sucessivas oportunidades de reencarnação, ele vai conquistando mais espaço e vai avançando. Mas, na sua maioria, nesse mundo ainda atual em que vivemos, a maioria das criaturas estão muito distanciados da responsabilidade. Isso quer dizer, há pessoas mais simples, numa intelectualidade baixa, há criaturas numa condição mediana de aprendizagem, de intelectualidade, e há criaturas que estão bastante avançados, aqueles que tiveram a oportunidade de passar pelas melhores escolas, né? Aprenderam as lições necessárias para o seu avanço no propósito da intelectualidade, mas dentro de si, através de uma coisa chamada egoísmo, passam despercebido da maior realidade do espírito.
E nisso nós observamos criaturas de uma situação financeira baixa, outro de uma situação financeira média e outro numa situação financeira muito mais avançada, mas, no entanto, espiritualmente falando, não está preparado de acordo com o ensinamento de Jesus. Então, prezados irmãos, vamos dar um exemplo. Num determinada oportunidade de trabalho, a criatura adentra numa empresa, por exemplo, e começa a sua habilidade naquele trabalho. Assina um contrato, isso é um exemplo, para receber X no mês, ele vai ter o seu salário. Se essa criatura desenvolver o seu trabalho com um bom ânimo, com amor, com dedicação, respeito à própria moralidade, seja onde quer que ele esteja, seja no campo trabalhando, seja numa empresa, seja no comércio, sabendo que o seu salário vai depender exclusivamente do seu salário. E essa criatura, que já traz consigo em sua mente essa vontade maior de ser uma criatura boa no momento que se vive, de querer progredir sempre, mas com a responsabilidade consigo mesmo, dando o melhor exemplos das lições que ele aprendeu através do Evangelho de Jesus. E essa criatura pode progredir, conquistar outras metas de trabalho mais avançado dentro da empresa, tendo a oportunidade de ganhar melhores salários, porque a empresa vai analisar e está analisando sempre aquela criatura de um espírito bom, de um espírito que sabe respeitar o ambiente, que sabe tratar as pessoas de boa forma, que se torna uma criatura responsável junto ao seu superior hierárquico. É chamado o homem de bem, que ele só faz ganhar porque fica reconhecido como uma criatura moralizada, uma criatura do bem, que vai assumindo cada vez mais, de acordo com o seu desenvolvimento, melhores condições de vida. Há outros que, pelo egoísmo, pela falta de cuidado para consigo mesmo, não atenta para essa realidade. São criaturas que fracassam a caminho. Se acha com o dever de querer ganhar mais, sem aquela responsabilidade do seu próprio dever, de ter a necessidade de primeiro se desenvolver através da responsabilidade, com a dedicação no trabalho, mas procura erroneamente tomar outros caminhos através do egoísmo e passa a explorar situações adversas daquele primeiro trabalhador. Eu acredito
que vocês, prezados irmãos, presentes a este trabalho, estão entendendo a minha mensagem, né? É uma pessoa que não assumiu a responsabilidade consigo mesmo, jogando fora a sua oportunidade de crescimento. Vamos dar um exemplo diferenciado do dever do homem. Vamos trazer ao homem, a criatura humana, que chegando a este mundo, cresceu, se tornou-se homem, né? Um jovem chega à condição madura, né? Mas não tem responsabilidade com o seu eu. É aquele que não se dedicou ao estudo, não buscou os caminhos que Jesus tem nos ensinado e cai numa vida de vícios diferenciados, são muitos. É aquela criatura que jogou as sementes na terra que só continha numa região a pedra, que a semente não veio a brotar, o sol esquentou, que é a condição da delinquência naquela criatura. E quando essa criatura deixa o seu corpo físico através do processo morte, retorna para o mundo dos espíritos, porque nós vivemos em dois mundos. Ora nós estamos no mundo físico, como nós estamos agora, há momento que através do sono nós partimos para o mundo espiritual. Vivemos aqui e lá. Mas há um momento em que a pessoa vai abandonar esse corpo físico e vai retornar para o mundo espiritual. Esse mundo espiritual pode estar aqui ao meu lado, neste momento. Eu posso estar sendo acompanhado por alguns irmãos que vêm dar a sua contribuição junto à minha pessoa, me incentivar para esse trabalho. Mas há, nesse mesmo mundo espiritual, próximo a nós, aquelas criaturas que se tornaram vítimas dos espíritos inferiores, que vai ser penalizado pela irresponsabilidade de não ter cumprido a meta que devia cumprir na Terra, nesse mundo físico. Porque esse é o dever maior da criatura para consigo mesmo. Quantas vezes a criatura deixa de ir a um templo religioso, um domingo, ou vá de 15 em 15 dias, de mês em mês, deixa de ir a uma instituição evangélica, seja catolicismo, protestantismo, seja espiritismo, seja qual for a religião. Despreza esses ensinamentos, mas a preferência é a rua, é o mundo, é os bailes da vida, são os carnavais da vida, e assim sucessivamente. Passa essa criatura a ser assediados por espíritos inferiores, que ele, criatura, vai servir de instrumentos para saciar as necessidades daqueles espíritos inferiores. Essa é a realidade. Então, na ordem dos sentimentos, como foi dito, o dever é muito difícil de cumprir.
por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem, da criatura, prezados irmãos, fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante do sofisma da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, nos criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer com relação ao bem, infinitamente vários nas suas expressões. Não é o mesmo critério a igualdade em face da dor. É uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Meus prezados irmãos, a humanidade não deve lamentar porque não teve a oportunidade. O nosso mundo está cheio de casas evangélicas, espíritas, católicas, né, que está trazendo à tona o evangelho do nosso amado Mestre Jesus, que é o elemento principal no nosso meio para a nossa evolução espiritual. E nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Porém, temos a consciência de que Deus também nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é o nosso tema de responsabilidade para conosco mesmo. Porém, se sairmos dessa linhagem, teremos que responder no amanhã pela nossa falta, pela nossa falha, pela nossa falta de interesse conosco mesmo. E vamos sofrer a consequência daquilo que nós mesmos criamos. Então, como eu digo sempre, muitos reclamam, sente na pele, mas é uma essência divina, prezados irmãos. A dor. A dor
é aquela que toca profundamente no eu, ou seja, no nosso eu. É ela que vai tentar despertar a tua vontade de ser melhor para o amanhã. Eu trago sempre como exemplo, é um momento da gente trabalhar e que muitos, quando nos acompanhavam para esse trabalho, perguntavam a mim, Claudivan, se Deus é uma criatura, é o amor supremo, que ama a seus filhos, por que nós encontramos nesse ambiente, seja lá no hospital, numa casa de reabilitação infantil, principalmente, nós encontramos criancinhas com 2, 3 anos, com 10 anos, com 15 anos, que são criaturas paralisadas no seu corpo físico. Uns estão em cima de um leito, apenas manifesta um sorriso nos lábios, mas para se movimentar na cama tem que ter um assistente para virar de posição e colocar alguns medicamentos na sua pele, pelo tempo que ele estava ali deitado. É um prisioneiro dentro do seu corpo físico. E nós se perguntam, que Deus é esse? Que nós chamamos de Deus maravilhoso, Deus da vida, Deus do amor, e permite que uma criatura inocente, porque é uma criança, está naquele leito daquela forma. E a nossa resposta, pela compreensão, prezados irmãos, é que cada um responderá pelos seus atos e suas ações. Como já disse, Deus nos criou simples e ignorantes. E o espírito surgindo, ele começa pouco a pouco e assumindo a sua própria responsabilidade. Falhando nessa caminhada, terá que responder pelos seus atos que não deixou cumprir a meta de elevação. Por quê? Deus quer que sejamos felizes, quer que a criatura chegue a Ele. Mas existe um processo de subida, e essa subida depende de cada um de nós. Nós queremos dar uma explicação, quando nós falamos da criança que estava lá no leito. Vamos dar um exemplo daquele que foge desses deveres. O homem que se droga, por exemplo, e as drogas diversas, o fumo, a bebida alcoólica e outros tipos de drogas que adoecem o ser humano. Nós entendemos hoje que cada um de nós temos dois corpos. Um é o corpo físico, que é o que os nossos pais nos doaram, e o outro é o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, que nós denominamos de perispírito, porque o espírito é uma centelha. Mas essa centelha, inteligência, também precisa de um corpo. E esse corpo, que é o corpo espiritual chamado perispírito. Quando nós, ou seja, a criatura que usa as drogas, que desmantela o seu organismo com formas variadas,
ele também está degredindo aquele corpo espiritual. Infelizmente, a maioria das criaturas ainda não entende isso. E na medida que ele prejudica esse corpo espiritual, aquilo vai ficar gravado lá naquele corpo espiritual, que é o perispírito. Mas ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. E através do livre-arbítrio, ele adquiriu a dor. E é preciso que ele passe pelo processo de reencarnação para que aquele corpo perispiritual passe para o corpo físico os males que ele jogou lá naquela situação. Veja a nossa responsabilidade conosco. E essa é a missão da doutrina espírita na Terra. De trazer à tona esses ensinamentos. Para que as criaturas viventes na Terra, seres humanos, possam, através dessas lições maravilhosas, aprender o verdadeiro caminho, aprender a verdadeira responsabilidade para consigo mesmo, de dar o tratamento devido ao corpo físico e ao corpo espiritual, elevando a sua mente para o bem-estar da vida. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama a criatura mais do que a si mesmo. Nós amamos aos nossos irmãos quando vemos que é aquela criatura, mesmo um filho, um parente nosso, uma criatura que está dentro do nosso ambiente, que passamos a aconselhar, de dar toda a orientação possível, mas a criatura não aceita e sai por outros caminhos diversos, é onde vai sofrer suas consequências. Né? Mas se nós temos o amor a Deus, seguir a nossa vontade e a nossa compreensão e vamos sempre adiante. Mas também respeitando os demais pelo livre-arbítrio, a gente vai entender que aquela criatura ainda ignorante, rude, também são criaturas, filhos de Deus, prezados irmãos. Nós temos esse dever de compreender isso. Eu trago à tona, que muitas vezes no seio familiar, nós deparamos com aquelas criaturas que saem do rebanho, podemos dizer, que não se une com aquelas ovelhas familiares. Né? Tem outros traços, tem outros segmentos, complicado até. Mas qual o dever do pai, da mãe? O dever do pai e da mãe é de tentar todas as
ajudar aquela criatura, mostrar os caminhos. Meu filho, o caminho de Deus é esse, é o caminho por onde nós devemos entrar. É por esse caminho onde devemos caminhar. Sai desse caminho errôneo. Então, o pai e a mãe têm que ter toda a paciência devida, tentar, através da palavra amiga, pelo dever, de orientar aquele filho. Dar para ele, ensinar para ele a água que ele deve beber. A água que Jesus ofertou à mulher samaritana. Estás acostumado a tomar a água do poço. Mas eu tenho uma água, se vós tomar, jamais voltarás a ter sede. Que é a água do Espírito. É o movimento do amor crescente, espiritual, na caminhada para Jesus. Então, é dessa forma que nós devemos progredir. Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade, no caso do pai e da mãe, e outros, que uso fizeste dessa autoridade. Você já observou um pai e uma mãe que tem 5 ou 6 filhos e por irresponsabilidade deixou de mostrar os caminhos devido aos seus rebentos, por irresponsabilidade? Quando essa criatura, pai e mãe, retornar para o mundo espiritual e que observar chegar à tona do eu espírito, os males que ela praticou, que eles praticaram, o pai e mãe, com relação aos filhos. A falta de responsabilidade, de saber lidar, de saber ensinar, de saber amá-los a todos. E deixou que aquelas criaturinhas descessem o abismo. Isso passa a ser também uma responsabilidade tamanha daqueles que se dizem pai e mãe. É o dever do ser humano na Terra, de ajudar, de cooperar com aqueles entes que são filhos de Deus, mas que Deus passa para nós, hoje, aqueles rebentos que se encontram nos nossos lares, e nós com o dever de ajudá-lo cada vez mais. E eu, prezados irmãos, nesse momento, embora eu tenha 3 filhos, tenha em torno de 13 netos, já tenho 5 bisnetos, está chegando mais um, graças a Deus, ao nosso ambiente, que nós temos a missão de orientá-los a todos, do seio familiar, porque assumimos a responsabilidade com o ser divino, de ser um colaborador. Embora tendo esses meus familiares, esses rebentos, na nossa família, mas eu não parei no tempo e no espaço. E muitos irmãos nossos, trabalhadores da boa vontade, essa hora, estão trazendo à tona os ensinamentos de Jesus, se adequando dentro desse princípio e ajudando a tantos. E nós, por amor, deixamos nossos familiares no lar e vamos ao templo levar a mensagem de Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida.
E nós adentramos nesse caminho escolar, levando para outrem esses ensinamentos, porque também é responsabilidade nossa na medida que nós vamos avançando. Esse é o nosso caminho. A salvação que se fala vai ser uma felicidade futura, ainda distante para a minha pessoa. Mas eu já comecei a colocar os pés no caminho que leva até Jesus. E é por amor, é por dedicação, é por vontade de crescer que nós estamos diante de um público, em nome de Jesus, trazendo as lições maravilhosas do Evangelho do Senhor, para ajudá-lo a essas criaturas a despertar para a realidade da verdadeira vida, meus irmãos. Que a vida do amor, a vida da responsabilidade, a vida que gera luz, que gera foco para iluminar a tantas outras criaturas. E assim, aproveitando a oportunidade, prezados irmãos, dessa consciência do nosso dever, o dever, como eu já disse, é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce, como já disse, o meu dever não era mais na época que eu era um adolescente. O dever me cresceu quando eu passei a ter uma família, a ser pai, ter uma esposa, ter filhos, para guiá-lo nesse caminho. Após essa passagem, me ajuda para com os meus filhos, eu e minha esposa, o meu dever aumentou. A minha responsabilidade chegou até este momento que nós estamos dialogando com você, com os amigos, com os nossos irmãos espirituais. Porque aprendemos mais. Fomos em busca de uma realidade mais ativa. E essa realidade eu, Claudivan, entendi quando numa oportunidade que eu estava levantando a mão diante de um templo religioso para aceitar Jesus em meu coração. E algo muito importante naquela hora me aconteceu. Um amigo, talvez espiritual, imediatamente chegou em minha mente. Primeiro, Claudivan, compre a Bíblia Sagrada. O meu pensamento era de ser evangélico, mas eu sou evangélico hoje. E assim eu comprei aquele livro que está comigo desde os anos 63 do século passado. Continua comigo. E eu aprendi lições extraordinárias. Até que chegou o momento devido. Através dessa aprendizagem, uma outra responsabilidade de que eu devia
seguir o Evangelho, seguir aquilo que estava na Bíblia. Mas que os Espíritos falavam, há um outro caminho também. Jesus enviou os seus enviados, Espírito Trabalhador do Bem, para trazer à tona, no momento adequado, as lições maravilhosas da doutrina espírita, que veio facilitar, que veio dar uma contribuição bem maior de compreensão através de palavras, né, mais direcionadas, de acordo com o momento que nós vivemos. Essa expansão de conhecimento. E assumimos essa responsabilidade, prezados irmãos, e por essa responsabilidade, por essa dedicação, por esse amor, eu estou, embora como um professor de 10ª categoria, na minha simplicidade, eu estou buscando a forma que me é concebível de trazer à tona esses ensinamentos em prol dos nossos irmãos que hoje me escutam, em nome de Jesus. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Mensagem de Lázaro, lá no Paris, em 1963. Queridos irmãos, aproveitai-vos dessas oportunidades de aprendizagem e leva para dentro de si esse amor fraterno, com a responsabilidade maior consigo mesmo, de trabalhar essas lições, de se apropriar dessas vantagens espirituais, vantagem pelo trabalho, pelo esforço, né, de crescer, de tornar melhor. Porque essa é a nossa caminhada. Não deixar de lado pela irresponsabilidade, pelo mundo da frivolidade, e esquecer dessa água viva, como eu já disse que Jesus ofertou à mulher samaritana. Porque aquela água saloba, né, que não é a água adequada para o espírito, ela vai processar situações adversas a minha caminhada para Jesus. Então, nós temos que tomar água da fonte do Evangelho de Jesus, daquele que pronunciou junto a seu discípulo: eu vou retornar para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu pedirei a Ele, ao Senhor do Universo, que Ele mande à terra o Consolador, o Espírito de verdade, relembrando tudo que eu ensinei, e esse Consolador ensinar muito mais. Prezados irmãos, nós vamos deixar de beber a água do poço de Jacó para tomar a água da fonte de Jesus. A água sadia para alimentar o nosso eu. E que vocês, prezados irmãos, nesta noite maravilhosa, procure assimilar
essas lições através do nosso dever para com Deus, o nosso Pai superior a tudo, luz primeira, para que nós possamos, pouco a pouco, através dessas lições, bem trabalhada, bem explorada, para o nosso melhor exemplo, né? E conquistando pouco a pouco a nossa elevação espiritual. Mas vamos entender, embora nossos pais tenham o dever de ensinar, de ajudar seus filhos, né? Mas vamos lembrar que a responsabilidade é nossa. Isso porque Deus nos deu a cada um o livre-arbítrio para o crescimento, através dos sacrifícios, das lutas, principalmente do amor. Porque quando nós adentramos essas lições maravilhosas, flui o amor. E a gente quer, cada vez mais, na condição de instrumento da boa vontade, da nossa colaboração em prol de tantos irmãos nossos, filhos de Deus na terra. A todos deixamos o nosso abraço fraterno, a todos os irmãos que fazem as instituições espíritas da nossa redondeza, da nossa Mata Norte, a todos os trabalhadores da boa vontade. Recebam o nosso abraço fraterno e vamos elevar os nossos pensamentos. Vou trazer, nesse momento, prezados irmãos, a prece que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Mas, de certa feita, nós recebemos também, através de uma amiga espiritual, né, que trouxe à tona pela primeira vez para a minha pessoa, onde dizia assim, voz meiga, feminina, e dizia: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dais a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dais ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem. Esperança para os que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de teu amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento, de amor, como Moisés sobre as montanhas